Galera, e aí voltamos agora para a nossa segunda parte. Gente, devem ter percebido que a minha voz hoje está extremamente debilitada, estou tossindo, estou espirrando, peço perdão, afinal de contas não dá para controlar, né? Todo dói mesmo, mas esse assunto aqui é um assunto importante, é um assunto de base. Eu quero que vocês entendam isso, é um assunto de base para a nossa matéria concordância verbal. Então hoje a gente vai estruturar, nós vamos massificar o conteúdo teórico, vamos fazer alguns exercícios de fixação e quando entrarmos na parte da concordância verbal, nós vamos trabalhar as questões propriamente do CESP. E aí vamos fazer várias questões. E aí vocês vão reparar, caramba, realmente para eu resolver aquela questão ali de concordância verbal, eu precisava saber realmente tipos de sujeito. Então hoje a gente vai massificando o nosso conteúdo, para quando chegar na parte da concordância verbal propriamente dita, a gente trabalhar em cima das questões que são ditas do CESP. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Nós estávamos estudando a parte da oração sem sujeito, vimos o primeiro caso, que é com o verbo haver, ao estar no sentido de existir, ocorrer e acontecer, e iremos agora para a segunda parte, que é com os verbos fazer e estar, indicando tempo ou clima. Então, toda vez que isso acontecer, nós também vamos ter uma oração sem sujeito. Qual é o principal elemento que cai na prova? É o verbo fazer. Esse é o que mais cai. Então aqui, ó, faz anos que não vejo Maria. Mas no dia a dia, como é que as pessoas falam? Fazem anos que não vejo Maria. E é por isso que isso aqui cai na prova. É por isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro agora, estava um calor do caramba, agora está chovendo. E aqui tem verões rigorosos. As pessoas normalmente dizem assim, fazem verões rigorosos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fazem verões rigorosos. Fazem verões rigorosos no Rio de Janeiro. É assim que o cara fala. Mas, gente, se o verbo fazer está indicando o tempo ou clima, ele vai ficar no singular, porque ele vai ser um verbo impessoal, não tem uma pessoa para concordar, vai caracterizar uma oração sem sujeito. Então, o correto é faz verões rigorosos no Rio de Janeiro, assim como faz anos que não vejo Maria. Tranquilo? Olha o próximo aspecto aqui. Nós também teremos uma oração sem sujeito com os verbos que expressam fenômenos da natureza. Só que aqui a gente vai fazer uma reflexão no sentido real. Como assim? No sentido real, qualquer verbo que exprima um fenômeno da natureza vai caracterizar uma oração sem sujeito. E é qualquer verbo mesmo. Choveu, relampejou, ventou, nevou e por aí vai. Mas isso no sentido real. Se estiver no sentido figurado, eu terei um sujeito. Por exemplo, se eu disser, trovejou muito esta manhã, é um verbo que expressa o fenômeno da natureza, e foi no sentido real, então oração sem sujeito. Mas se eu disser assim, minha sogra trovejou de raiva, é sentido real? Não, né? É sentido figurado. Então, se é sentido figurado, eu tenho um sujeito. O sujeito vai ser minha sogra, o núcleo sogra, sujeito simples. Até aí, tudo bem? Agora, é óbvio que o avaliador do CESP não vai fazer uma frase assim para você. Qual vai ser o verbo que ele vai usar para tentar te derrubar? Por incrível que pareça, vai ser o verbo chover. Então, aqui já tem choveu muito ontem, vou botar mais duas frases. Choveram exercícios na aula e choveu granizo no sul. Eu pergunto a você que está em casa, choveu muito ontem, sentido real ou figurado? Sentido real, não é? Então, se o sentido é real, oração sem sujeito. Agora, já vou fazer uma reflexão aqui. Com o verbo haver e fazer, toda vez que eles caracterizam a oração sem sujeito, o elemento relacionado a eles funciona como objeto direto. Sempre, com o haver e com o fazer. O elemento relacionado a eles funciona como objeto direto. Coisa que já não acontece aqui. Porque se você reparar na estrutura, choveu muito ontem, muito é circunstância de intensidade, e ontem é circunstância de tempo. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo, um adjunto adverbial de intensidade e um adjunto adverbial de tempo. Agora, olha a próxima frase.
choveram exercícios na aula. Sentido real ou figurado? Sentido figurado. Então tem sujeito, não tem? Quem vai ser o sujeito? Exercícios. Pode ver que está concordando com o verbo. Agora olha a próxima frase. Choveu granizo no sul. Sentido real ou figurado? Em casa, muitos responderam real, mas o sentido é figurado. Como assim, gente? Tá maluco? Sentido figurado? É sentido figurado. Se liga só. Choveu. Aí você pensa, é algo que é da natureza. E granizo, você pensa que é algo da natureza, você vai pensar que é real. Mas acompanha comigo a linha de raciocínio. Quando eu digo que está chovendo, o que na verdade está caindo do céu? Chuva, não é? E chuva é o quê? Água. Então o que cai do céu é água. E granizo é água? Não, granizo é uma pedra de gelo. Aí tem um aluno mais espertinho que vai falar assim, mas gelo é a água em estado sólido, mas a aula não é de ciências, a aula é de língua portuguesa, companheiro. Então, aqui o sentido é figurado. Sabe que tipo de figura de linguagem eu utilizei aqui? A catacrese. Aí tu vai falar assim, porra, fudeu, ferrou. Então acompanha aqui comigo, ó. Granizo é sujeito e concorda com o verbo. Tanto é que se eu tivesse colocado granizos, eu deveria colocar choveram granizos no sul. Eu fiz de propósito. Eu deixei a estrutura no singular para o verbo ficar no singular para você pensar que era uma oração sem sujeito. Mas aqui nós temos a figura de linguagem chamada catacrese, que talvez você não tenha aprendido muito bem na época da escola. Na época da escola, para facilitar a vida, como é que a professora nos ensinou? Que era uma parte do corpo atribuída a um ser inanimado, como o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule e por aí vai. Mas a catacrese, na verdade, é uma metáfora fossilizada. Surgiu como metáfora, era a associação entre dois termos distintos, só que foi tão usada, que perdeu aquele sentido de metáfora e passou a ser chamada de catacrese. Tanto é que a palavra catacrese, ela significa abuso, ou seja, é uma expressão que foi extremamente desgastada pelo uso, assim como o braço do sofá, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, o dente, né, do serrote, por aí vai. Só que além de ser uma expressão desgastada pelo uso, é também a impossibilidade de colocar um termo numa sentença, como por exemplo, chuva de granizo. Por que eu coloquei choveu granizo no sul? Para o William Bonner não ter de falar no Jornal Nacional que está caindo pedra de gelo do céu. Então, para ele não falar que está caindo pedra de gelo do céu, porque ele não teria um outro termo, ele diz que está chovendo o quê? Granizo. Outro exemplo interessante para poder cair na prova de catacrese é a palavra embarque. Assim como desembarque. O cara pode, numa tacada só, cobrar formação de palavras, mas também pode cobrar figuras de linguagem. Vamos lá. Embarque veio de quê? Veio de barco, não é? Beleza. Então, a palavra embarque foi criada para barcos. Mas eu tenho embarque e desembarque no aeroporto, na rodoviária, no ponto do táxi, por aí vai. Por quê? Porque não tem uma outra expressão. Então, ao dizer que os passageiros ficaram enrolados no embarque do aeroporto, eu fiz a utilização de uma figura de linguagem denominada catacrese. Então anota aí no teu materialzinho, ó. Qualquer coisa que chova e não seja a chuva será o sujeito. Chuva de granizo, chuva de canivete, chuva de gols, chuva de palavrões e por aí vai. Tranquilo? Foi. Então, agora, ó. Para finalizar, vem o camarada mais traiçoeiro da nossa prova. O mais traiçoeiro mesmo. E assim, eu vou ser muito contundente na análise que eu vou fazer aqui. Porque é o que acontece na gramática. Não vai ser o achismo. Então vem aqui comigo, ó. Com o verbo ser indicando tempo. Toda vez que isso acontecer, obviamente nós teremos uma oração sem sujeito. E o aluno percebe isso com muita facilidade. Porque eu pergunto, são que horas ali? São 2 horas. Ninguém vai parar para imaginar que tem alguém praticando a ação de ser 2 horas. Então, obviamente, o aluno entende com facilidade que a oração é sem sujeito. Só que o avaliador é esperto. Ele não vai te perguntar se a oração é sem sujeito. Ele vai perguntar qual é o tipo de sujeito, porque você vai matar que é uma oração sem sujeito, que é um sujeito inexistente. Aí o que ele vai fazer? Ele vai destacar o termo 2 horas e vai perguntar qual é a função sintática.
Aí vamos lá, ó. Vamos trabalhar aqui com 4 opções. Ele poderia dizer que é sujeito, ele poderia dizer que é objeto direto, ele poderia dizer que é adjunto adverbial de tempo, e ele poderia dizer que é predicativo do sujeito. Por que eu coloquei essas 4 situações? Porque são 4 análises inteligentes. Eu quero que você entenda isso. São 4 análises inteligentes. Pô, se inteligente, é inteligente. Por exemplo, para concurso público, a gente estuda a gramática tradicional. Mas dentro da faculdade de letras, nós estudamos várias gramáticas, inclusive a tradicional. Mas nós estudamos a gerativa, a funcional, a semântica, a construtivista. É assim. Eles partem do pressuposto que a gente já sabe a gramática tradicional. E um camarada que ainda é vivo, autor da gramática semântica, chamado Valmir Macedo, inclusive é amigo do Bechara, para ele, isso daqui com certeza é um sujeito. Por quê? Porque é um termo que está concordando com o verbo. Só que para você, que está fazendo a prova do concurso, você já estudou lá na convenção gramatical que o verbo se indica no tempo ou ele caracteriza uma oração sem sujeito. Então aqui não pode ser sujeito. Beleza, matamos. Muito aluno marcaria objeto direto, porque isso sempre acontece com os verbos haver e com o verbo fazer. Mas eu tomei cuidado de mostrar a vocês que não acontecia, por exemplo, com o verbo chover. E quem foi que disse que o objeto tem que concordar com o verbo? Isso está errado. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Tem muito professor conhecido e bom de concurso público que em livros e em videoaulas dizem que isso daqui é um adjunto adverbial de tempo. Eu até concordo com o pensamento, é inteligente, porque notoriamente aqui tem um valor temporal, notoriamente. Então a gente pensa que é uma adjunta adverbial de tempo, só que não é adjunta adverbial de tempo. Para a gramática, isso aqui é um predicativo do sujeito, para todos os gramáticos tradicionais, inclusive o Bechara, que é o camarada que é mais tranquilo, mais liberal. Ele que normalmente diz em várias situações, tanto faz, para ele isso daqui ele não tira o pé de cima. Para ele isso daqui é predicativo do sujeito. O aluno pira. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para todos vocês que vai fazer o concurso da banca com a banca Sensgran Rio. A banca Sensgran Rio tem as suas particularidades, tem as suas especificidades. Não só a Sensgran Rio, mas todas as bancas têm as suas particularidades. Pensando nisso, focando os seus estudos, nós aqui da Lá Concurso, juntamente com esse nosso grande mestre, o professor Sidney Martins, que na minha opinião é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil, nós elaboramos uma super revisão 100% focada na banca Sensgran Rio aqui, com o professor Sidney Martins na parada, né? Professor, quanto custa isso? É isso mesmo, investimento apenas R$15. Você vai ter essa super revisão do Sidney Martins com um prazo de acesso aí de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E eu faço o desafio para você. Se você assistir 2 vezes essa revisão do Sidney Martins, você pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará super competitivo para acertar, para enfrentar a sua prova. Tá certo, meus amigos? Então tá aí, o convite está feito, revisão Sensgran Rio Sidney Martins, por apenas R$15, 30 dias de acesso aqui na LAC Concurso. Meus amigos, um forte abraço e esperamos vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Fique com Deus. Clique lá.